Pessoal, mais uma vez eu estou aqui com vocês para a gente fazer um outro programa. Eu confesso a vocês que esse é o programa mais perigoso que eu vou fazer. Por que perigoso? Porque eu não estou rodeado de cangaceiros nem de volantes. Eu estou rodeado de um monte de mulher que fazem parte da historiografia do cangaço e que conhece também muito da história das mulheres no cangaço. E hoje eu queria dedicar esse vídeo a todas as mulheres. A gente sempre fala de cangaceiro, de volante, disso, de coiteiro e tal, mas a gente quase nunca fala das mulheres. E as mulheres têm um papel importantíssimo, principalmente na pesquisa e porque muitas delas também viveram no tempo do cangaço. Então vamos lá, eu estou aqui hoje com 5 amigas. Então, pessoal, eu queria que vocês se apresentassem. Eu sou Sulamita Buriti, aqui de Campina Grande, na Paraíba. E é um prazer estar aqui com as meninas para falarmos sobre o tema cangaço. Olá, eu sou Ana Lúcia Grande de Souza, sou daqui de Petrolina, Pernambuco, e também pesquisadora, admiradora do tema, e juntamente com meu amigo, nosso inesquecível Paulo Gastão, nós fizemos um trabalho pioneiro que foi lançamento de processos documentais sobre o Lampião, o cangaço. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, para a gente falar um pouco dessas mulheres que estiveram presentes no cangaço do século XX. Valquíria Becker, de Atibaia, São Paulo, a terra das flores e do morango. Eu sou Tereza Raquel, eu sou aqui de Juazeiro do Norte, Ceará, da terra do Padre Cícero. Eu também sou apaixonada e pesquiso também a história do cangaço, sou escritora do livro As Mulheres no Cangaço e também do livro chamado Músicas que Falam em Lampião e Cangaço. Sou Elane Marques, sou de Sergipe, amo esse tema cangaço, comecei a me apaixonar pelo tema cangaço andando com Arquimedes no Cariri, tenho o livro lançado, Sila, do Estrelato ao Cangaço ao Estrelato, e estamos aqui hoje para poder a gente falar sobre os desafios que essas mulheres encontraram no cangaço. O que cada uma de vocês pensa de como era viver naquele tempo dentro de um bando de cangaceiros? Olha, uma situação realmente muito difícil para todas elas. Eu creio que elas não tinham ideia do que iriam enfrentar, seguindo aqueles companheiros, porque eu acho que foi muito uma questão de ilusão. Algumas, como todos sabem, entraram por amor, poucas, né? A maioria acompanhou esses cangaceiros, mas não tinha noção. Muita ilusão, infelizmente, para elas. E eu creio que tudo isso aflora, principalmente no momento que elas têm que se desfazer dos filhos. Eu acho que é o momento que realmente cai a ficha e elas percebem quão difícil é aquela vida, né, que elas estavam levando. Uma questão de higiene também, é muito complicado. Foi muito complicado para todas elas. Assim, eu acho que eu concordo em gênero e número com a Valquíria. Eu acho assim, foi uma vida muito sofrida, a vida delas, onde elas tiveram poucas regalias, se é que a gente pode se chamar assim, mas foi uma vida realmente de muito sofrimento, de muitas dificuldades. Eu também concordo que foi uma ilusão também. A Adília, ela fala muito disso, né, nos vídeos dela, mas depois ela viu a realidade que era. Maria Bonita também já estava arrependida também nos últimos dias de vida dela. Então, realmente foi uma vida assim, muito dolorosa, muito sacrificada mesmo. Maria Gomes de Oliveira, né, a Maria de Ideia, a Maria do Capitão, ela foi a primeira mulher a entrar nesse movimento. E aí a gente sabe que eles se apaixonaram, né, ao avistar-se, ao conhecer-se. E aí ela, como já era casada, ela acabou separando do marido e indo com o Lampião nessas terras aí, todo sertão, andando com ele para cima e para baixo. Mas ela realmente, nesse caso, ela sabia, né, do que era mais ou menos essa vida, porque se ela quis entrar no cangaço, mais ou menos ela sabia como era. Não seria uma vida fácil.
Claro que não, porque já esses cangaceiros, eles já viviam como viviam, correndo da polícia, correndo da volante, e aí eles tinham aquela vida também muito sofrida na Caatinga, e aí a Maria do Capitão, né, Maria Bonita, ela foi a primeira a adentrar, e aí já abrindo precedentes para outras mulheres entrarem no cangaço, e aí ao adentrar-se, elas realmente viram que realmente não era fácil, não seria uma vida fácil, era uma vida de muita correria, uma vida de mal alimentação, principalmente, como já foi dito aí, quando elas estavam grávidas, também tinha esse risco muito grande de serem mortas, de serem pegas, porque justamente era um momento mais, vamos dizer assim, frágil na vida delas, e aí tinham que ter muito mais cuidado, os homens, os cangaceiros tinham que ter mais cuidado com a vida das mulheres quando estava nesse momento de gestação. Sabemos também de muitos relatos de muitas cangaceiras que disseram, muitas não, as sobreviventes, né? A exemplo de Sila, Dadá também, que elas nos contaram, nos revelaram essa história de como era a vida delas através de entrevistas, de documentários, então já sabia como era essa vida. E elas também davam conselhos àquelas que estavam entrando, dizendo que a vida não era fácil. Mas aí diziam, a senhora não está aí também, por que a gente não pode, né? Exemplo de Dadá também, que estava dando conselho a uma mulher que estava entrando no cangaço, mas se a senhora pode, a gente também pode. Quer dizer, muitas sabiam, tinham conhecimento que não seria uma vida fácil, mas adentraram mesmo assim, e aí viveram essa vida como a gente sabe, né? Na realidade, crianças, né, Ana? Porque muitas entraram com 12, 13, 14 anos. Então, essa faixa etária, elas são jovens, inocentes, iludidas, estavam observando ali naquele lugar que elas teriam a mesmice. Então, é aquele tédio, né? Ficar ali e ter que obedecer aos pais, não sabendo ao certo qual seria o destino, mas com certeza não seria um destino de aventuras. Então, acho que elas também vinham esse lado, né? A ilusão da aventura, da liberdade, até um empoderamento, né, que elas acabavam tendo, seguindo essas pessoas, mas muito jovens, muito infantis. Na nossa idade, por exemplo, eu acho que se eu tivesse que acompanhar, jamais o faria. Claro. Eu não entrei em detalhes, né? Mas a gente sabe que muitas entraram com 12 anos, com 13 anos, a exemplo de Dadá. Então, muitas também não tinham esse conhecimento de como era realmente o cangaço, sabiam que iam ser levadas pelo cangaceiro, vou levar você, que é isso? E Dadá, por exemplo, né, que ela foi raptada, né, pelo Curisco, então ela foi arrancada de casa, e por quê? Porque ela viu que os pais estavam arrancando, ela viu que os pais estavam arrancando a unha, os cangaceiros, né, fazendo maldades com os pais, né, e aí acabou indo embora com o Curisco. Então eu sei, realmente, tem esses detalhes que eu não comentei aqui, mas a gente sabe que muitas mulheres, né, entraram no cangaço. Umas entraram já casadas. Maria Bonita, sua companheira, entrou no cangaço, foi a primeira mulher que entrou no cangaço. Então, os outros companheiros também, por que não levar suas companheiras? É interessante também a gente pontuar que as mulheres adentraram ao cangaço, né, na década de 30, na última década, né, como a Aninha falou, e as meninas, a primeira foi Maria de Ideia, que bem depois que se transformou em Maria Bonita. E a gente sabe também que mais de 30 mulheres participaram, né, todas sertanejas, pobres, não é isso? E iludidas. Eu acho interessante, e é bom pontuar, e as meninas falarem, né, a ilusão. Achava que ia ser uma coisa, tipo, uma liberdade que elas não tinham. Também encontrou ali no cangaço, que eu acho interessante, Aderbal, é que existiam também as regras de conduta lá. A gente sabe que Lampião não gostava que as mulheres tivessem cabelo curtos, mas a questão da traição, que era, né, muitas morreram. Então, elas saíram. Eu acho interessante quando vocês colocaram, né, que vocês falam assim, a ditadura dos pais, tudo bem, elas fugiram, só que elas caíram em uma ditadura pior, que foi a dos cangaceiros. E qualquer erro
causaria a morte delas, porque elas não tinham também condições de voltar para aquele convívio. Então, uma vez você dentro, você não tem mais o que fazer. E a gente vê aí o caso de Durvinha, né, que perdeu o Virgínio, depois ficou com o Moreno, e foi a vida toda. E por que ela ficou com o Moreno, como ela disse? Porque ela tinha medo de ser morta. Era assim, naquele tempo também era uma sociedade também machista também, né? Escapou do machismo do pai, daquela estrutura familiar da mãe, e depois caiu também no outro mundo que também era completamente machista também, né? O mundo do cangaço. Tereza. Né? Era um mundo machista também, assim, tem que do analisar também isso. A violência que a mulher sofria por parte dos companheiros. Exatamente, porque uma traição, né, no cangaço era uma coisa inadmissível, né? Embora que algumas ainda se deram bem, como a Maria de Pancada, mas as outras terminaram mortas, né? E a gente sabe também que, claro, são muitos motivos que levaram a essas mulheres a adentrarem o cangaço, né? Como eu falei agora há pouco, a questão até do estupro, né? Que fez com que Dadá entrasse no cangaço de uma forma tão violenta. Teve também casos até que a Adília, do companheiro que era canário, ela mesma em entrevista, ela dizia que queria muito entrar no cangaço, que ela queria ficar pintadinha, né? Ela queria se maquiar, né? Queria se enfeitar, usar o cabelo de uma forma e vestir-se de uma forma diferente. Então, dentro do cangaço, ela ia ter essa liberdade. Então, as mulheres cangaceiras, elas gozavam de uma certa liberdade, elas tinham certas regalias, elas tinham, né? Porque as mulheres que tinham seus companheiros, eles a enfeitavam muito, com muito ouro, com muita joia, com roupas de seda, como diz a pesquisa. A gente sabe que elas tinham seus companheiros, e os companheiros, os homens, era quem cozinhavam, era quem fazia tudo, ia atrás da água, lavavam suas roupas, e as mulheres não, as mulheres elas tinham aquele momento para o amor, realmente, para ser companheira do companheiro, e onde elas iam também. Então tinham vários motivos que levavam essas mulheres a adentrar o cangaço. Interessante esse fato de Adília, né? Que é bem interessante a questão de querer entrar por causa de maquiagem. Do cangaço ao estrelado. Eu queria falar sobre esse título. Vocês acham, em sã consciência, que aquelas ex-cangaceiras tinham ideia de que a vida delas ia virar um estrelato? Por quê? Porque, na minha opinião, graças a Dadá, a Adília, a Sila, nós hoje conhecemos muito da história do cangaço. Graças, digamos, entre aspas, elas terem virado estrelas, hoje a gente sabe um pouco da vida delas. E eu queria, então, que vocês falassem, começar pela Elaine, que é a autora desse título, que eu acho esse título fantástico. Você acha que as ex-cangaceiras deviam ter ficado no anonimato ou terem ido ao estrelato para contar tudo que elas viveram naquela época? Eu tenho certeza que elas não deveriam ter ficado no anonimato. Eu realmente acredito que, através das pesquisas dos historiadores, dos pesquisadores, dos escritores, elas tiveram aquela oportunidade de vivenciar e passar para as pessoas que elas viveram. Quando eu fiz essa pesquisa sobre a Sila, e que agradeço muito o apoio que eu tive de Paulo Gastão e de Aderbal, que quem foram assim meus mentores, eu cheguei mais nesse livro, mais na Sila, porque quando eu conheci seu Zé Leovino, ele disse que eu lembrava muito ela, porque achava que era uma pessoa decidida, determinada. Realmente eu sou decidida, determinada, mas eu também gosto do certo. Eu acho que as coisas têm que ser o certo. Vamos aqui pelo certo, vamos pelo certo. Então, assim, ir para o cangaço é um desafio muito grande. Ela não foi porque ela foi realmente forçada. Só que dessa maneira que ela foi forçada a ir para o cangaço, apesar de tudo, não tinha só ela, tinha outras pessoas da família que também entraram, e a Sila acabou até os últimos dias da vida dela com o marido. Então, quer dizer, ele faleceu antes, mas isso quer dizer que surgiu o amor, apesar de ser assim uma coisa muito difícil, viver naquele mato, eu jamais viveria,
num mundo desse. Eu estava até rindo aqui, brincando, eu tenho medo de cobra, de qualquer bicho. Eu jamais viria num mato desse. E, de repente, você vive numa vida desta. Claro que você vive, você foi ou por vontade ou foi a pulso. Mas o amor existiu. Se não existisse amor, as pessoas não tinham ficado. Fugiam de alguma forma. Que eu acredito também, tenho certeza, que a forma delas terem entrado no cangaço mudou muito a maneira deles serem. Eles passaram a ser mais comedidos, passaram a ter mais amor, a frear um pouco a maneira deles serem. Mas a forma do meu título, Ela e a Estrelata, pelo sucesso que ela conseguiu, fora do cangaço, vencer na vida. E, para mim, realmente, ela venceu. Então, tenho vontade de ir adiante com ela, mas eu acho que mulheres no cangaço, esse tema assim, mulher, eu acho que é muito importante, porque às vezes eu me comparo muito. A vida dela lá e a minha vida que eu tenho aqui, o meu conforto. Então, eu acho que assim, é um tema muito gostoso. Assim, eu, particularmente, considero Cila a terceira mais importante. Primeira importante, Maria Bonita, a segunda, Dadá, e a terceira, Cila. Inclusive, o livro da dona Elane Marques foi também uma das minhas fontes bibliográficas. O livro Cila do Cangaço ao Estrelado. Está aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas está aqui, ó. Assim, naquele livro ali, a Cila, a capa do livro, a Cila está parecendo a Elizabeth Taylor, né? Segurando um cachorrinho. Está parecendo a Elizabeth Taylor, ela. Mas, na verdade, assim, se eu fosse elas, eu teria aparecido sim também. Imagina se eu não ia lucrar com o meu sofrimento, eu ia. Depois de ter passado anos na caatinga, sofrendo, correndo com medo de bala e tudo, parando menino no meio do mato. Ora se eu não ia aparecer no Jô Soares 11h30, na Silvia Popovic, no Amaury Júnior. Ora se eu não ia aparecer, eu ia. Mas, menino, não é crime nenhum que é o que a Cila fez. Tem que se esconder. Não, eu só também ia também, mas menino, ora se eu não ia ficar famosa também. Mas assim, na verdade eu acho assim, a Cila, né, que muito bem escrita por nossa amiga Elane Marques, que parabéns também pelo livro, o trabalho dela, as ex-cangaceiras que adentraram e as que sobreviveram, que foram poucas, Cila, por exemplo, ela participou de muitos programas, né, dando entrevista, muitos e muitos programas, dando entrevista, e ela mesma disse que trabalhou na Manchete, e trabalhou como costureira, né, e aí realmente não tinha como fugir na Bandeirante. Na Manchete não, perdão, na Bandeirante. Então aí esses programas que ela participou, não tinha como fugir dessas perguntas, né, porque também a gente observando ela dando entrevistas que ela não sabia nem o que era que estava acontecendo quando era aquela criança, aquela jovem, adolescente, de entrar no cangaço, vou levar você, que é isso, e se esconda, e acabou não escondendo, e acabou indo, sendo levada, né, pelo marido, e acabou o Zé Sereno, né, e aí ela ficou esses anos todos dentro do cangaço, e acabaram virando, né, sendo companheiros até a morte do marido, e ela ficou viúva, e aí acabou realmente indo ao estrelato dessas condições, né, fazendo entrevista, participando de eventos, sendo muito entrevistada, e acabou sendo muito conhecida, acabou até escrevendo livros, né? Cila, ela escreveu 2 livros, se não me engano, né? Memória e Paz, e Cila, Como Eu Sobrevivi, né? Então ela foi, acredito que seja a única cangaceira, ex-cangaceira que escreveu o livro, e viveu Angico, aquele momento terrível no dia 28 de julho de 1938, foi uma sobrevivente, e ela sobreviveu e para contar toda essa história realmente muito triste que aconteceu no movimento social do Brasil, que foi o cangaço, o movimento do cangaço. Eu penso que elas jamais imaginaram, né? Essa é a primeira coisa, elas não imaginaram que um dia isso pudesse acontecer. Nós temos, sim, com toda certeza, que agradecer os relatos que foram feitos, porque muitas peculiaridades acabaram sendo reveladas graças a elas, né, aos sobreviventes de uma maneira geral, tanto do lado feminino quanto do lado masculino.
Mas é que do lado feminino a gente conseguiu verificar a sensibilidade de tudo isso, não é? Eu gostaria de fazer um adendo, porque a gente sempre fala em relação a Bacé, a Maria do Capitão, Maria Déia, mas a gente muitas vezes esquece também da Dona Lina, né, que foi a primeira companheira do senhor Pereira. Né, a luta dela, essa eu acho que merecia também um estudo mais detalhado, porque foi uma mulher que acompanhou ele muito tempo e acabou sendo esquecida, morreu acho que em 1972, não é isso? Pouco se fala sobre ela, e junto com Maria de Déia também entra a Mariquinha, né, que era a sua cunhada. Então é uma pena que nós tivemos poucos relatos, não é, de tudo isso. Maria de Juriti, por exemplo, quase não falou. Então é uma pena. Dulce demorou muito para falar, ainda viva, né, em Campinas, mora em Campinas. Eu acho que é a única sobrevivente hoje, né, viva até hoje. A participação dessas mulheres, nos contando, nos relatando as suas dores, seus sofrimentos, o fato de passar fome, sede naquele lugar, a dor de ver o filho partir, nossa, isso realmente nos comove muito. Eu acho que foi essencial. Sem elas darem esses depoimentos, a gente não saberia de nada disso. Então, elas têm, sim, a sua importância. Que é interessante, né, a gente também refletir sobre a questão, né, das mulheres que deixaram escrito, né, sempre Priscila, que eu admiro muito, e como ela disse, realmente vai, né, até o estrelato, né, o nome do livro cai muito bem, parabéns. Mas como as meninas falaram, é uma visão, né, a visão feminina, o sofrimento é algo que chama a atenção, né, das pessoas. A gente vê muito a história, né, pela história do cangaceiro, né? E quando a mulher aparece, que começa a relatar, dá uma outra, né, um outro tom, uma outra sensibilidade. É verdade. E se a mulher não fala, vai ficar esquecida na poeira do destino, né? Agora, deixa eu só fazer um pequeno parêntese aqui no que vocês estão falando. É o seguinte, Valquíria, o cangaço lampiônico, ele eclipsou todos os outros. Por isso que não se fala tanto, né? Isso aí é o Lampião, até nisso ele conseguiu se sobressair. Uma outra coisa interessante, que eu vou falar isso para vocês como pesquisadoras, como mulheres. Muita gente diz que eu defendo muito a Sila. Eu não defendo a Sila. Eu sou justo com volantes, com coiteiros e com cangaceiros quando eu acho que devo ser. Muita gente diz o seguinte: a Sila virou estrela, diferente da Adília, que falava como um sertanejo. Gente, se a Adília tivesse ido para São Paulo e a Sila tivesse ficado no sertão, teria sido possivelmente o inverso, pessoal. Teria sido o inverso. Então não dá para a gente comparar uma pessoa que foi para uma capital com uma que permaneceu lá nos rincões do sertão. A Adília morando lá no meio do mato, ninguém sabia onde ela andava. Ela e outras. Né? Existe isso daí. Uma outra coisa também que eu queria ressaltar, Aninha, isso é para a gente debater, né? Que a Sila, eu lhe digo com certeza absoluta, a Sila nunca escreveu um livro. Escreveram e botaram o nome dela. Isso é fato, né? Isso é Exatamente. Fato. Né? São só pontuações que eu estou fazendo. Se porque eu não queria. Se vocês discordarem, pode falar. Não tem problema nenhum. Um outro ponto em relação que a nossa amiga Elaine falou, em relação ao amor. Eu acredito, Elaine, que a Sila, como ela mesma dizia, ela viveu com o Zé Serino até a morte porque tinha respeito por ele. Até ela diz, é diferente de hoje, que casa e separa. Mas amor, ela ficava, né? Mas de uma certa forma está interligada. Ela viveu com ele até a morte, né? Isso é fato. Pode ela não ter tido tanto amor a ele. Mas uma das coisas que eu acho bem interessante no cangaço é quando a gente começa a ver aquele filme ou aquelas fotos, eles começam a dançar, a curtir. Eu acho aquilo lindo.
todo mundo vestido, todo mundo dançando. Então, para mim, naquele momento ali, eles estão se amando, eles estão se curtindo. Pode falar, gente. Não, assim, realmente, você falou, a Cila, ela não escreveu o livro. Claro, eu falei assim, que dessas ex-cangaceiras que adentraram, que no caso, ela que sobreviveu, ela tem 2 livros em seu nome, né? Mas eu digo assim, ela escreveu, mas é porque realmente está no seu nome, não é isso? Mas realmente não significa que ela tenha escrito, mas que está no nome dela. Que ela pode, claro, lá nesse livro, ter relatado o que aconteceu nos anos em que passou dentro do cangaço, e ela, como sobrevivente, nada melhor do que uma pessoa que é sobrevivente contar o que aconteceu no cangaço dentro de livros, dentro de escritos. Então, esses livros realmente estão em nome dela, né, da Cila, e aí realmente eu acredito que eu não expressei muito bem quando eu falei dessa forma, mas são 2 livros que estão no nome dela. É isso que eu quero. Beleza. Eu vejo muitas mulheres, principalmente nas redes sociais, dizendo assim, se eu vivesse naquela época eu ia ser cangaceira. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Uma mulher de hoje aguentaria viver aquela vida? Diga lá, depois. De jeito nenhum. Eu não entraria. Mas, se fosse, na época, com 16 anos, até com 19, aquela paixão fulminante que eu tive que me casei, talvez eu entrasse. Mas, fazendo essa comparação, a paixão fulminante do nosso casamento. Mas tem um detalhe. Seria uma coisa assim, é sofrimento ali dentro. Você se adaptar a viver naquele mundo, no mato, espinho por a pé, raspando as pernas, muito calor, sede. Não. Agora, uma coisa que eu digo, o cara de cangaço, quando a gente vai caminhar no mato, eu adoro. Boto minha bota, boto minha blusa de sol, é diferente. Nós estamos em um passeio de pesquisa. Agora, eu, Elane, escritora e pesquisadora, dizer que estaria no cangaço, não, jamais. Quero meu corpo aqui que eu tenho. É importante a gente lembrar que aquelas mulheres do início da primeira década do século XX, ali era uma outra época, né? Ali já era um outro contexto. Então, se disser assim, por que essas mulheres entraram, né? Ou entrariam hoje? Então, muitas queriam entrar para ter realmente liberdade no que fazer, porque na sociedade pastoril, sociedade rural, elas não tinham total liberdade em casa, não tinha essa liberdade para sair, para se vestir como queira. O pai realmente é quem manda em toda a família, aquela é uma família patriarcal. Então, elas não gozavam de liberdade para fazer o que queriam. Então, aconteciam da entrada dessas mulheres ao cangaço por esse motivo, né? Queriam viver uma certa liberdade. Então, hoje, eu também, eu não diria eu entraria ou não, mas realmente a gente tem que ver o contexto da época para que a gente possa dizer, vai entrar, vai não entrar. A gente realmente tem que refletir o que aconteceu, né? Foram muitos acontecimentos. Eu não entrava, de certeza. Nem nessa época, nem na outra. E minha opinião não muda. Por quê? Porque tive uma criação diferente, vivi com meus pais, tive minha formação. Não seria o meu perfil. De gostar do cangaço, de ser pesquisadora e ter a minha opinião, eu não abro mão. Mas dei até um exemplo interessante. Como casei cedo, poderia até, né? Não sei, mas não entraria. Bom, eu jamais. Né? Até porque a forma como eles agiam vai contra tudo que eu penso. Eu não faria isso. Aventuras, existem outras formas de se aventurar pelo mundo, talvez pelo fato de serem muito jovens, rebeldes, mas eu acho que eu não cheguei a ser tão rebelde assim. Então eu não acompanharia, não. Eu acho que nem por muito amor. Olha, eu quando era criança, uma vez, lá no Sítio Beleza, já vi, eu brinquei de cangaceira. Eu li no seu livro, eu vi. Isso aí quase custou a vida da minha mãe e da nossa madrinha Nene.
Mas, assim, hoje, pesquisando a vida assim no cangaço, eu não entraria. Eu admiro muito a coragem dessas mulheres. Eu admiro muito. Mas, assim, eu acho que eu também, assim, não entraria, não. Eu fico dividida entre o sim e o não. Não, eu não sou dividida, não. O meu é não mesmo. É não. É que eu sou de gente, É não. Eu sou filha de sertanejos. Meu pai é do Rio Grande do Norte, do sertão do Rio Grande do Norte, e minha mãe do sertão da Paraíba. A história do cangaço a gente já vai ouvindo desde criança, né? Quem é nordestino sempre faz parte da nossa cultura, né? Da nossa vivência familiar, ouvir as histórias, mas eu nunca me identifiquei como uma cangaceira, eu não entraria. Ó, nós temos aqui 3 escritoras, uma que está escrevendo um livro e a nossa amiga Valquíria, que é muito ativa nas redes sociais. Então a minha pergunta é, para as escritoras, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram como mulher em pesquisar o cangaço? Para nossa amiga Valquíria, como é pesquisar o cangaço na internet? Qual é a maior dificuldade de vocês na pesquisa do cangaço? Preconceito que vocês têm por ser mulher, dificuldade de encontrar as coisas, o que é que vocês podem dizer sobre isso? Eu acredito que a maior dificuldade de um pesquisador ir atrás de fontes para colocar em seu livro, em seu trabalho, é justamente a questão de cartórios não liberarem, não dá essa sustentação. Não, a gente vai lá, né, conversa direitinho, explica a situação, que está escrevendo um livro e precisa de fontes, de documentos, e tem muitos cartórios que negam essa possibilidade da pesquisa. Tem a questão das fontes. Antigamente era muito mais difícil. Hoje eu posso dizer que pode ser que está bem menos essa questão da liberação, que hoje está até mais fácil. Tem muitas coisas digitalizadas até, e hoje eu posso dizer que está um pouco mais fácil, mas ainda há essa resistência por parte de organismos, de órgãos que dificultam, né, essa nossa procura. Assim, na verdade, com relação às fontes, eu não encontrei dificuldades, certo? Eu só encontrei mais dificuldades na fazer o livro, foi nessa questão, assim, de saber essas coisas meio de direito autoral, que a gente tem que colocar, por exemplo, você numa frase, um livro, você tem que pesquisar as fontes, tem que dizer a fonte, tudo. Por questão de fazer o livro, foi mais na questão assim, tem que saber coisa de correção do livro, procurar gente para poder corrigir o livro, aquela coisa toda, entendeu? Outra assim, quando a gente vai pesquisar termos sobre o cangaço, eu já levei até nome de defensora de bandido. Então, assim, mas eu gosto do assunto e ponto final. Coisas que eu ainda não sabia, mas só mais ou menos assim, uma questão assim, que o nosso querido amigo João de Souza Lima, ele me ensinou determinadas coisas, né? E assim também, por exemplo, questão, por exemplo, de também para as viagens, porque quando a pessoa também viaja, a pessoa ganha um crédito a mais, né? A pessoa ganha não, mas eu viajei. Então, assim, eu fui para Paulo Afonso, na Bahia, casa da Maria Bonita, em 2016. Eu fui para Casa de Lampião, em 2017. Eu fui para Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 2018. Fui visitar o Ovo de Jararaca. Fui na Pissarra, que era um lugar que eu sempre queria ir e tudo. Mas, assim, dizer que eu encontrei dificuldade de fontes, não encontrei, né? Só um momento, a fonte bibliográfica e equipamentos culturais como museus realmente fica até mais fácil. É até mais fácil a gente obter. Agora, a gente procurar um órgão como cartório, como fórum, para esse pessoal liberar certa documentação, realmente requer uma ordem de desembargador, uma ordem do juiz, para que a gente obtenha, que veja esse documento. Isso, com certeza. Eu mesma já tive dificuldade alguns anos atrás, e eu tive que ir em Maceió, inclusive, para que eu possa ter aí o desembargador. Quando eu fui a um cartório em Água Branca, no sertão serrano alagoano, né? Então eu fui a um cartório, eu precisava de uma documentação para a pesquisa da baronesa de Água Branca e tal. Então eles me negaram e disseram, não, professora, então se a senhora quiser esse documento, a senhora vai ter que ir lá na capital falar com o desembargador. Aí eu disse, tá certo, muito bem. Peguei uma van no mesmo dia, fui parar em Maceió, no outro dia fui falar com o desembargador mesmo, expliquei a situação, olha, eu sou
do sertão pernambucano, estou pesquisando história do Brasil, eu fiz lá uma fala bonita, tal, realmente explicando a situação para que eu vi, que veio, né, que vim, e ele entendeu a minha situação e me deu um documento, aguardei, então ele me deu uma documentação dizendo, professora Ana Lúcia, olha, essa documentação vai lhe dar todo o acesso a todo o cartório, fórum do estado de Alagoas, o que a senhora quiser, a senhora tem acesso. Então, para você ver o grau de dificuldade que é a pesquisa em órgãos como o fórum, como o cartório, a liberação, praticamente eles não liberam, tem que ter um aval do desembargador, de pessoas de alta autorização de eu imagino, dona Lúcia. Agora, agora, se a gente for pesquisar em fontes bibliográficas, a gente tem livros à vontade, porque não é à toa que o cangaço é um tema que se produz livros aí, acredito que 2, 3 vezes por mês tem muitos livros lançados, muitas pesquisas andando, e também facilita essa questão de ir também a equipamentos culturais. Imagino. Eu imagino assim, que a pessoa também... Tem muita dificuldade, ainda se encontra. Assim, eu imagino assim, que a pessoa também tem que ter muita lábia. Claro, eu tive uma lábia educadamente, mas eu falei de forma educada. Tem muita lábia, tem que ter muito argumento. Porque esse povo, eles vão assim, eles vão pela aparência e eles também vão pela lábia. E cada caso é um caso, né? Por exemplo, vocês exatamente, cada caso é um caso. Vocês duas foram um caso bem específico.